A água parece simples, mas quase tudo que falam sobre ela gera dúvida. Cloro, mineral, fervida, microplásticos, saúde. Aqui a gente explica com ciência, não com medo. Playlist Água, datando a ciência. Natação é um daqueles esportes que, olha, quase todo mundo concorda que faz um bem enorme. É completo, de baixo impacto. Eu, pessoalmente, adoro, é quase uma meditação em movimento. Com certeza, mas quem nada com frequência, seja por lazer ou profissionalmente, passa horas e horas em contato com aquela água. Com aquele cheiro bem característico de cloro, né? Exato. E essa é uma realidade que não dá para fugir. E aí é que a gente entra. Essa exposição constante levanta um monte de dúvidas. Tipo, será que a nossa pele absorve essa água clorada? A gente ouve cada história. E o mais importante, existe um risco real para a saúde ou é mais um daqueles medos de internet? Hoje vamos mergulhar fundo nisso, separar o benefício do esporte, a exposição química e o que a ciência realmente diz sobre nadar em piscina tratada. Essa é uma pergunta excelente e muito necessária. Existe sim um risco, mas a palavra-chave aqui é contexto. Certo. Depende da dose, da frequência, do tipo de piscina, e é bem diferente do pânico que às vezes circula por aí. Certo. Nosso objetivo aqui é abordar o tema com rigor, olhando para os estudos, mas sem alarmismo. Ok, vamos analisar isso então. Para começar pelo básico, por que as piscinas têm tanto cloro? A concentração é bem maior do que na água que a gente bebe. Qual a necessidade disso tudo? Às vezes parece até um exagero. A resposta está no que a gente pode chamar de ecossistema da piscina. Ecossistema? Gostei. A gente precisa pensar nela não como uma banheira gigante e limpa, mas como um ambiente comunitário de alto risco microbiológico. Imagina, dezenas, às vezes centenas de pessoas compartilhando o mesmo volume de água por horas. E essa água é constantemente reutilizada. E cada pessoa que entra ali deixa um presentinho na água, imagino. Matéria orgânica tipo suor, protetor solar, cremes. Exatamente. Suor, resíduos de urina que todo mundo jura que não faz na piscina. Todo mundo jura. Cosméticos, células mortas da pele, cabelo. Tudo isso vira uma espécie de sopa orgânica. Esse ambiente aquecido e cheio de alimento para micróbios é o cenário perfeito para a proliferação de bactérias, vírus, fungos. Nossa! O cloro é a nossa medida de saúde pública para evitar que a piscina se transforme num foco de doenças. Se falando em sopa orgânica, já me deu um leve arrepio. Que tipo de doenças a gente está evitando com essa dose de cloro? Olha, a lista é longa e bem desagradável. Sem um tratamento adequado, as piscinas podem causar surtos de gastroenterites por bactérias como E. coli ou protozoários tipo a giardia. Temos conjuntivites, diversas infecções de pele como foliculite, infecções de ouvido, até doenças respiratórias transmitidas por aerossóis de água contaminada. O cloro é nossa primeira e mais eficaz linha de defesa contra esse cenário. Certo, a função de protetor faz todo sentido. Mensagem recebida, cloro é nosso amigo. Mas essa proteção tem um custo, né? Eu fico pensando no contato constante com o nosso corpo. Aquela sensação de pele seca, o cabelo que fica duro. A gente está absorvendo esse material todo? Essa é a dúvida mais comum, e a resposta é mais interessante do que um simples sim ou não. De forma direta, sim, existe absorção pela pele, mas ela é bem limitada. Ah, é? É. Nossa pele é uma barreira fantástica, mas não é 100% impermeável. Uma pequena parte das substâncias na água pode sim atravessar a epiderme. Ou seja, alguma coisa passa. E o que passa? O cloro em si. Pequenas quantidades de cloro e principalmente de seus subprodutos, e a gente vai falar muito sobre eles, conseguem penetrar na pele. Compostos como os trialometanos, por exemplo. Mas aqui vem o ponto de virada, o verdadeiro ahá da pesquisa nessa área. Qual? O que é fascinante é que, apesar de todo mundo focar na pele, a maior via de exposição numa piscina não é o contato cutâneo. Não é a pele.
Então qual é? É engolir água sem querer. Eu faço isso o tempo todo quando eu tento fazer a virada olímpica e não consigo. Engolir água contribui um pouco, claro, mas também não é o principal. A via de exposição que mais preocupa os cientistas e organizações como a Organização Mundial da Saúde é a inalação. É o que a gente respira. É aqui que fica bem interessante. Inalação. Como assim? Você está falando daquele cheiro característico de piscina? Exatamente daquele cheiro. E aqui está a primeira grande desmistificação. O que a maioria das pessoas associa ao cheiro de cloro forte, pensando, nossa, essa piscina está super bem tratada. Na verdade, não é o cheiro do cloro puro. Não é. Não. É o cheiro dos subprodutos da desinfecção. Peraí. Então o problema não é o cloro que eles colocam na água, mas o que o cloro se torna depois que entra em contato com a gente, com a nossa sopa orgânica? Perfeito, é exatamente isso. É uma espécie de efeito colateral químico. Quando o cloro reage com a matéria orgânica que a gente mencionou, o suor, a urina, os cosméticos, ele forma uma série de novos compostos. Certo. Os principais grupos são os trialometanos, ou TAVMs, e as cloraminas. Em especial, uma cloramina chamada tricloramina é a grande responsável por aquele cheiro forte e pela irritação nos olhos e no sistema respiratório. E como isso chega no nosso pulmão? O mecanismo é pura física e química. Essas substâncias, como a tricloramina, são voláteis. Elas evaporam da superfície da água e, por serem mais densas que o ar, elas não se dispersam imediatamente. Elas ficam flutuando. Elas formam uma espécie de cobertor gasoso bem na interface entre a água e o ar. Exatamente a camada de ar que o nadador está respirando o tempo todo, com a boca e o nariz a centímetros de distância. Precisamente. E não é uma respiração calma de quem está sentado lendo um livro. É uma respiração intensa, ofegante, de exercício aeróbico. Isso aumenta drasticamente a quantidade desses compostos que são inalados a cada treino. Faz sentido. É por isso que o grande fator de risco não é nem a quantidade de cloro na água, mas o tipo de ambiente. Piscinas fechadas e mal ventiladas são o principal problema, porque elas aprisionam e concentram esses gases. Isso explica porque nadar numa piscina aberta, num dia de sol, parece tão diferente de nadar naquela piscina coberta e abafada do clube no inverno. O ar parece mais pesado no lugar fechado. Exato. A ventilação é a chave. Uma piscina aberta dispersa essas substâncias de forma muito mais eficiente. A OMS, em suas diretrizes, aponta a inalação desses subprodutos em piscinas cobertas como a principal via de preocupação sanitária. Mais do que beber água ou contato com a pele? Bem mais significativo, sim. Certo. Então vamos focar nisso. O que essa inalação constante pode causar? Quais são os riscos reais e documentados para a saúde de quem nada com frequência? Tipo atletas ou mesmo amadores como eu, que vão umas 3 vezes por semana. Bom, os riscos se dividem em 2 categorias. Primeiro, os efeitos mais comuns e agudos, que quase todo nadador conhece bem. Irritação nos olhos, o famoso olho de panda, ressecamento da pele, dermatites, irritação no nariz e na garganta. E aquela tosse seca persistente que às vezes aparece horas depois do treino e não vai embora. Ah, a tosse do nadador. Eu conheço bem. Você sai da piscina se sentindo ótimo, mas passa o resto do dia com aquela tossezinha que incomoda. Então isso vem desses gases. Exatamente. É o seu sistema respiratório reagindo a esses irritantes químicos. São incômodos, mas geralmente passam. A outra categoria, porém, é a que recebe mais atenção dos pesquisadores. Os efeitos crônicos no sistema respiratório de nadadores frequentes e competitivos. E o que os estudos dizem sobre eles? Estudos consistentes mostram que, nesse grupo que passa muitas horas por semana respirando esse ar, há uma prevalência maior de sintomas asmáticos, um fenômeno chamado hiperreatividade brônquica. O quê? Hiperreatividade brônquica. É quando as vias aéreas reagem de forma exagerada a estímulos. E também uma irritação crônica dessas vias. Isso soa bem mais sério. Quer dizer que nadar pode causar asma? Porque a gente sempre ouve o contrário, que natação é o melhor esporte para quem tem asma.
Esse é um esclarecimento crucial e a ciência aqui é bem cuidadosa. A evidência não suporta a ideia de que a natação cause asma em uma pessoa saudável, do zero. Ufa! O que as pesquisas sugerem fortemente é que em indivíduos que já têm uma predisposição genética ou alérgica à asma, a exposição crônica a esses irritantes, como a tricloramina, pode agravar os sintomas ou funcionar como um gatilho para que a doença se manifeste. Entendi. Então não é o esporte que causa, mas a exposição química do ambiente que pode acordar um problema que já estava ali adormecido. É um fator de risco ambiental. Exatamente. O exercício em si é ótimo para a capacidade pulmonar, mas o ambiente químico pode ser um problema para os predispostos. E sobre os medos maiores que as pessoas têm? Eu já vi manchetes ligando o cloro de piscina a risco de câncer, por exemplo. O que a ciência diz sobre isso? Aqui a gente precisa ser extremamente cuidadoso e se ater às evidências. A resposta clara é: não há evidência forte e conclusiva de que nadar em piscinas tratadas com cloro, seja de forma recreativa ou competitiva, cause câncer ou toxicidade sistêmica. Mas de onde vêm essas preocupações, então? Elas não surgem do nada? Elas vêm, muitas vezes, de uma interpretação equivocada de alguns estudos. Existem pesquisas observacionais que encontraram associações estatísticas fracas entre a exposição a subprodutos do cloro e certos tipos de câncer, como o de bexiga. Certo. No entanto, e este é o ponto fundamental, essas associações foram vistas em cenários de exposição muito alta, prolongada e principalmente ocupacional. Ocupacional. Você quer dizer gente que trabalha com isso? Sim. Pense em pessoas que trabalham no tratamento de água de uma cidade ou em indústrias que usam cloro em larga escala. A exposição delas é diária, por 8 horas, em concentrações muito diferentes. Ah, entendi. Os resultados desses estudos não são conclusivos e, o mais importante, não podem ser extrapolados para o nadador comum. A dose faz o veneno, né? Exposição esportiva por algumas horas na semana é muito, muito diferente de exposição industrial diária. Ok, isso é um alívio. Então, colocando tudo na balança, para a pessoa comum que nada para se exercitar ou para os pais que levam os filhos para aula de natação, o risco da exposição a esses subprodutos supera os benefícios gigantescos do esporte? A resposta científica direta é não, de forma alguma. Para a esmagadora das pessoas, os benefícios da natação superam e muito os riscos potenciais da exposição ao cloro em uma piscina bem gerenciada. Certo. Os benefícios são imensos e inquestionáveis: melhora cardiovascular, fortalecimento muscular global, baixo impacto nas articulações, melhora da função pulmonar. Sim, apesar dos irritantes, o exercício em si fortalece os pulmões. E um impacto extremamente positivo na saúde mental. Ou seja, a mensagem não é parem de nadar, o cloro é um veneno. A mensagem é nade de forma mais inteligente e consciente. Perfeitamente. O objetivo da ciência não é criar medo, é fornecer conhecimento para que a gente possa tomar decisões melhores e mitigar riscos. Não é sobre evitar, é sobre gerenciar. Então vamos para a parte prática? Para quem quer continuar nadando e minimizar esses riscos, quais são as medidas baseadas em evidência que podemos tomar? Existem várias estratégias simples e muito eficazes. A primeira e mais importante, como a gente já falou, é ventilação. a tal da piscina aberta. Isso. Sempre que possível, escolha piscinas bem ventiladas. Piscinas ao ar livre são ideais. Se for uma piscina coberta, use seus sentidos. O ar parece pesado, úmido, abafado, as janelas estão sempre embaçadas. Isso pode ser um sinal de ventilação deficiente. Boa dica! Um bom sistema de ventilação renova o ar e remove aquela camada de gases da superfície. E sobre os nossos próprios hábitos? O que a gente pode fazer individualmente? A segunda medida é a higiene pessoal. E aqui tem um ponto que surpreende muita gente. Tomar uma ducha rápida antes de entrar na piscina é tão ou mais importante do que tomar depois. Sério? Eu confesso que às vezes pulo essa parte. Sempre achei que era só para não entrar sujo na água. E é exatamente para isso. Mas o sujo aqui é químico. Ao tomar essa ducha, você remove grande parte do suor, dos olhos e dos cosméticos da pele,
Menos matéria orgânica na sua pele significa menos combustível para o cloro reagir e formar as cloraminas irritantes. Ah, É a atitude mais altruísta que um nadador pode ter. Você não está se limpando para você, está ajudando a saúde química da piscina para todo mundo. É uma questão de etiqueta química. etiqueta química, adorei isso. Vou usar. O que mais? A terceira dica é usar o olfato crítico. Evite piscinas com um cheiro muito forte de cloro. Isso é muito contraintuitivo, porque a vida inteira a gente associou aquele cheiro forte a uma piscina limpa e segura. Totalmente. Se a piscina não tem cheiro, eu já fico desconfiado pensando se o tratamento está em dia. Você está dizendo que o ideal é ao contrário. Uma piscina quase sem cheiro pode estar mais bem tratada. Exatamente. Aquele cheiro forte não é sinal de excesso de cloro, mas sim de excesso de cloraminas. Indica que o cloro está reagindo intensamente com muita matéria orgânica e que esses subprodutos não estão sendo removidos eficientemente. Caramba! Uma piscina bem equilibrada e bem ventilada tem um cheiro químico muito suave, quase neutro. A máxima a se lembrar é: cheiro forte não é sinônimo de piscina limpa, é sinal de estresse químico. Essa é uma ótima dica para guardar. E pro pós-treino? Aí entram os últimos 2 pontos: cuidados com a pele e o cabelo. Tomar uma boa ducha depois para remover os resíduos e hidratar bem a pele para combater o ressecamento é fundamental. E por fim, para atletas de elite ou pessoas que já tenham um histórico de problemas respiratórios, como asma ou rinite, é fundamental fazer um acompanhamento médico regular. Faz sentido. Conversar com o médico, monitorar a saúde respiratória. Então, para amarrar tudo isso, o cloro na piscina é um aliado fundamental, um guarda-costas que nos protege de infecções graves. O problema não é ele em si, mas a sua reação com a sujeira que nós mesmos levamos para a água. Exato. E a má gestão desse processo, principalmente a falta de ventilação em ambientes fechados, que concentra os subprodutos que realmente causam desconforto e os riscos. Resumo perfeito. A ciência não pede medo, pede informação, equilíbrio e bom senso. É sobre entender o mecanismo para poder agir sobre ele. É uma visão muito mais empoderadora do que simplesmente ter medo do cloro. Muda a perspectiva de vítima para a gente. A gente pode escolher melhor onde nadar e como se preparar. Sem dúvida. E isso nos deixa com um pensamento final interessante. Se aquele cheiro de limpeza de uma piscina é, na verdade, um sinal de alerta químico, que outros sinais sensoriais no nosso dia a dia talvez a gente esteja interpretando de forma equivocada? Boa pergunta. Quantas vezes associamos um cheiro fortíssimo de um produto de limpeza com um ambiente realmente saudável, quando na verdade pode ser só um excesso de compostos voláteis no ar que estamos respirando? É uma provocação para olharmos o mundo com um pouco mais de senso crítico químico. Datando a ciência.